Olá! Hoje é dia da gente falar de governança corporativa. Meu convidado de hoje, natural de Porto Alegre, filho do seu Luiz Otávio e da dona Marilá, é formado em Direito pela PUC, com mestrado pela Universidade de Coimbra. Esposo da Letícia, é sócio fundador e presidente do Nexo Governança Corporativa e associado ao Instituto Brasileiro de Governança Corporativa e da FBN, a Family Business Network. O pai do Gabriel e do Lucas busca, através do Nexo, a formação permanente dos membros das famílias empresárias, favorecendo a longevidade das empresas. Entre inúmeras iniciativas, recentemente foi apresentado pelo Nexo o case de sucessão planejada da Calçados Bibi, com a participação de Marlin e André Kohlhaus. Hoje teremos uma conversa de peso com Miguel Marques Vieira. Miguel, muito bem-vindo para essa conversa de peso. Rodrigo, uma satisfação estar aqui hoje contigo, falar um pouco do Nexo, Governança Corporativa, que é uma associação criada há 2 anos por membros de famílias empresárias aqui da região, com um nobre propósito aí de formar essas novas lideranças aí dentro de boas práticas de governança corporativa, inovação e empreendedorismo. Esse encontro presencial que estava a tempo para acontecer, né? 2 anos já existe o Nexo, já vem de uma história anterior, junto à nossa CI, e vocês conseguem fazer o encontro presencial, então, 2 anos depois. Exato. Para nós foi uma grande satisfação, agora, dia 28 de outubro, recebemos mais de 70 pessoas no Sun Tower, a oportunidade de conversar novamente com a família do Marlin, da Andréia, para trocar ideias a respeito da sucessão planejada de uma empresa calçadista aqui, que é a Calçados Bibi. E para nós foi uma referência ter a oportunidade de ver na prática como se deu uma sucessão de 7 anos do Marlin, da segunda geração, indo se desenvolver como sucedido para a presidente associada do conselho, e a filha, no caso, a Andréia, sendo escolhida e preparada para sucedê-lo como CEO, presidente da empresa. Como é que foi a tua trajetória para chegar a um advogado especialista nessa área, inclusive? Eu sempre gostei muito da governança corporativa. O IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, sempre foi uma referência, com muitos cursos, jornada técnica, publicações, então sempre gostei muito do tema. E a questão das empresas familiares, que é 90% das empresas, também traz um grande desafio, que é a longevidade. Então, trazer a longevidade associada a boas práticas de governança sempre foi um tema que me interessou. No Nexo, a gente trabalha a ideia da governança corporativa, empresas familiares, no modelo dos 3 círculos. Então, hoje, o John Davis, que é um consultor de Harvard, dos Estados Unidos, ele traz a família, a gestão e a propriedade, a sociedade, sendo desenvolvida conforme o andamento das gerações. Então, é importante do pai para os filhos, dos filhos para os primos, como a empresa familiar da primeira, da segunda, terceira geração sai daquela máxima de somente 5% daquelas sobrevivem até a terceira geração. Então, os desafios são de todas as empresas familiares e é importante a preparação da família empresária, da preparação dos membros da família empresária dentro desse conceito dos 3 círculos. Então, a tua vivência ela é também pessoal dentro dessa área? De alguma forma, eu me envolvo pessoalmente pela a questão familiar, empresarial, mas também no escritório, com os clientes, com as famílias empresárias que a gente convive. O propósito da minha participação sempre foi no sentido de desenvolver e aprender. Então, de alguma forma, eu entendo pessoalmente que qualificando e conhecendo mais esses termos, a gente pode contribuir também para as empresas familiares terem um conteúdo rico, de qualidade, que ajude a passar os desafios aí da empresa familiar. Já passou por corporações, onde tu vivenciou isso na prática também, né? Sim, eu estive já trabalhando um tempo no Grupo RBS em Porto Alegre,
Lá também tive a oportunidade de conhecer um pouco mais também a família empresária. E com os clientes, escritórios, amigos, a gente convive muito com esse cenário, vamos dizer assim também. Como é que se dá essa chegada tua a Novo Hamburgo? Eu vim para Novo Hamburgo faz agora 10 anos, com o propósito de abrir um escritório aqui na região. Minha esposa é aqui de Campo Bom, a gente acabou se mudando para cá. Sempre também me interessei pela região e profissionalmente, pessoalmente, me dedico ao trabalho aqui de desenvolver a região. E aí tu foste parar dentro da ACI. E ali teve a oportunidade de desenvolvimento de 2 grupos, né? Sim, naquele momento tivemos um contato com um grupo de jovens empreendedores. Que faz um trabalho maravilhoso, diga-se de passagem, né? Eu vi eventos realizados por esse grupo, lá no Santal, inclusive, com grandes nomes da gestão em âmbito de Brasil, né? Sim, foi uma conquista bacana também, muito inspirado na Endeavor, que é uma outra referência, e eu particularmente sempre gostei de alguns benchmarks, né, algumas referências, e tanto é depois eu vou falar um pouco do Benchmarks Nexo, que também é uma outra referência, um outro momento bacana do Nexo, mas a Endeavor realmente serviu de inspiração para esse propósito, o IEE também, Instituto de Estudos Empresariais também, e a Junior Achievement também é outra referência. Que participaste também, né? Também. Então são algumas escolas aí que a gente aprendeu bastante. Primeiro fomentando, então, esse comitê de jovens empreendedores, jovens empresários da ACI, né? Exato. Que era a ideia de formar lideranças para o empreendedorismo. Então a gente sempre aprendeu muito com os empresários, troca de ideias, compartilhamento de experiências. E depois tivemos a oportunidade também de ter um grupo para governança corporativa. Pois é, tu estava ali dentro já e daí surgiu esse convite do presidente Marcelo Alves na época. Exato. Né? E lá a gente foi desafiado, vamos dizer assim, a fazer a sucessão. Fizemos a sucessão, depois criamos esse grupo e lá também tivemos a oportunidade de trocar ideias com lideranças e se aprofundar nos temas da governança. Como nasce o Nexo? O Nexo nasce de uma provocação desse grupo, um grupo de membros de famílias empresárias da região que, buscando esse conhecimento e a troca, querem seguir trabalhando e abordando esses temas da família empresária. E criamos com outras diretorias, no caso eu estou hoje na qualidade de presidente, mas junto comigo, como sócio fundador, tivemos o Igor, diretor de formação hoje do Nexo, o Ronaldo Grangeiro, do Laboratórios Fleming, diretor de formação também em relacionamento, Rodrigo Castro, diretor de planejamento, Juliano Henneman, diretor de marketing, e a Cristina Pacheco, diretora de comunicação. E a Helena Schmidt também, na época, cumpria uma diretoria. Então, hoje, a gente criou um grupo voluntário, que a gente se desafia como voluntários a sempre aprender e compartilhar. E na ideia do Nexo Governança Corporativa, a gente tem outras famílias empresárias que nos acompanham. A gente busca trabalhar os temas da sucessão na família empresária, da criação de conselhos de administração, conselhos consultivos com membros externos, independentes. Uma outra boa prática também é a preparação das próximas gerações da empresa familiar. Então, até me estendendo um pouco, nós vamos ter um evento agora, que é o nosso próximo evento, para falar da governança familiar, que é um tema um pouco difundido nas empresas familiares, mas tem um importante papel de manter a harmonia e a união familiar a partir do conselho de família, protocolo de família. Então, um dos temas que eles trabalham, por exemplo, as crianças e adolescentes, eles têm que ser desde cedo incentivados com uma boa educação financeira e também com a ideia de serem bons acionistas, porque além de herdeiros, um dia eles podem ser acionistas daquela empresa familiar. E se trabalha o sentido de pertencimento à família empresária. São incentivados desde muito jovem, então, a participar da vida da empresa de alguma forma. Exato. Dizem que quando nasce já tem o direito e o dever, vamos dizer assim, de ser um bom acionista. Muito bem. Então, a ideia desde cedo, tanto é que se percebe, e esse é um tema que a gente estuda no Nexo também, por que as empresas centenárias, ou de 200, 300 anos,
quando tu tem uma participação societária muito pequena, já se sente pertencente àquele grupo, porque desde cedo foram preparados para serem bons acionistas e têm um respeito ao legado, à história do fundador. A gente parece que não tem uma cultura... primeiro que a nossa organização é completamente diferente de culturas que são milenares aí, né? Mas me parece que também a nossa cultura latina ela é uma dificuldade muito grande nessa questão da sequência, né? O empresário muitas vezes, pelo menos a gente via isso, ele tinha dificuldade de compreender o negócio como um negócio social, né? Não só seu, mas da sua família, da sua sociedade, do todo o meio onde ele está inserido, e muitas vezes a necessidade, a tentativa de sufocar o próprio negócio, né? Como se gera uma cultura como essa, né? Com quem a gente aprende isto? Que países estão à frente nessa visão de mundo? Vamos conversar um pouco sobre isso na volta do intervalo. Hoje numa conversa de peso com Miguel Vieira. Quando o assunto é investimento, quem não se sente meio perdido? É preciso se orientar pelo mercado, pelos seus objetivos, pelas metas da sua empresa. Por isso que é tão bom contar com o Sicredi, para guiar você na direção certa. Temos poupança, fundos de investimento, renda fixa e previdência. Invista com a gente. Sicredi, aqui seu investimento rende mais do que dinheiro. Nós somos o novo, mas também somos o velho. Somos ambos porque assim podemos complementar ideias e ressignificar conceitos. A gente é uma colagem de momentos. O encontro do velho com o novo gera a redescoberta, a reinvenção e a ressignificação. E a nossa vida está cercada de repetições. São situações passadas que ganham um novo sentido hoje. As necessidades não mudam, mas a forma de consumir. É tudo novo de novo. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o advogado, fundador e hoje presidente do Nexo. Nexo Governança Corporativa, aliás, desde já, obrigado pela caneca que eu ganhei, esse mimo do Miguel. No oferecimento de faculdade INH, aqui você vive o conhecimento, Mercator Feiras e Eventos, já está tudo preparado lá para maio do ano que vem, né? A gente acabou de viver uma grande 0 grau e em seguidinha a gente retoma aí com o SIC. Sendo que o calendário das feiras já começa agora, né? Temos Coromoda no início de janeiro. E Sicredi, juntos construímos comunidades melhores, o apoio de Locfer, fechaduras e acessórios. Miguel, a gente conversava um pouco da tua trajetória, até a formação, né, do Nexo com este grupo que faz parte junto contigo, mas especialmente do que vocês estão fazendo, do apoio que vocês estão dando para as empresas se desenvolverem, possibilitando ou facilitando a perpetuação dos negócios, né? Muito conteúdo, muito estudo, muito compartilhamento, né, de boas práticas, como tu bem citaste, e de cases maravilhosos. Poxa, a gente teve a oportunidade de ver grandes empresários desse Brasil, da nossa região, do nosso estado, do nosso país, compartilhando generosamente, né, a sua visão de mundo a partir de empresas organizadas, pensando nesse momento que fatalmente, oxalá aconteça, né, porque talvez a alternativa seja pior, né, a empresa ficar no meio do caminho. Mas as empresas que são pensadas para que exista uma sequência, algumas na nossa geração já estão aí na quinta geração. Recentemente participei na CI no ano passado, retrasado com certeza,
do case do Grupo Baumgart, né, que está envolvido em tantos negócios diferentes, Brasil afora, formado ali por um casal de Blumenau, com sede há mais de 100 anos, que já está preparando a sua 5ª geração. Né? Algo que a gente não enxerga todos os dias exatamente, mas cada vez mais a gente vê a 3ª geração assumindo, a 4ª geração chegando. Né? O que tu tem visto nesses anos de trabalho em cima da governança corporativa e mais especialmente na nossa região em torno da preparação da sucessão? Bacana. A oportunidade do Nexo realmente nos traz presente a preparação das famílias empresárias para não só o evento da sucessão, mas como a inovação na empresa, que esse também é um tema muito recorrente, a necessidade de transformar, trazer novos negócios dentro de uma ideia de mudança tecnológica, e a transformação digital é uma realidade. Então, as famílias empresárias são desafiadas a trazer um novo e quebrar, de alguma forma, os paradigmas, né? Então, a gente percebe hoje, como tu falaste, a criação das estruturas, e a gente acredita que as estruturas elas são aliadas à empresa familiar. Então, muito bem falaste do caso da família Baumgart. A família Baumgart teve a felicidade de preparar a família para participar da governança, e a governança significa o conselho de administração, com conselheiros independentes, os comitês que apoiam o conselho. Então, eles têm comitê de inovação, comitê de estratégia, comitê de riscos, esses comitês de pessoas. Esses comitês, eles de alguma forma também servem para aproximar os sócios familiares à gestão e dar a contribuição para daqui a pouco algum executivo profissional de mercado, no caso não familiar, executar o que foi combinado. Então, tudo isso permite, na empresa, na família e na sociedade, trazer um profissionalismo ainda maior que garante esse resultado almejado por todos, que é a longevidade, que é que algum conflito familiar, societário, uma doença, que a gente percebeu agora, inclusive na pandemia, muitas empresas tiveram falecimento inesperado de algum empreendedor e não tinham ali uma sucessão preparada, planejada, e o negócio foi descontinuado. Então, esses temas... Aí são 2 dramas, né? Exato. Porque além de perder o patriarca da família ou alguém importante da sua família, você perde aonde vem o sustento de grande parte da família, né? E normalmente era uma pessoa que... E muitas vezes é assim, tu achas a pandemia como exemplo, mas muitas vezes é assim mesmo. Né? Concentrava a informação, era o registro da organização de 30, 40 anos e não compartilhava as decisões, não tinha um colegiado, não tinha uma continuidade. E isso pode acarretar no término da organização. Então, por isso que é recomendado, e por isso que a gente sempre fala em boas práticas, né, a ter um conselho consultivo, a se criar a prática de ter reuniões de sócios, reuniões de família, reuniões de conselho, para tirar do almoço de domingo, né? Porque a gente sempre brinca, né? Quando se fala negócios na família no domingo, não se toma aquela decisão mais racional, e sim a emocional abrupta, e isso não é interessante. Então a estrutura volta a ser uma aliada, e a gente recomenda essas boas práticas aí para separar o caixa da empresa para o caixa da família, as pessoas que trabalham para a família não trabalham para a empresa, enfim, são pequenos acordos que buscam trazer um maior alinhamento, e isso, lógico, é muito mais falado do que há 20, 30 anos atrás, e por isso a gente sempre traz aí o IBGC, o FBN como referências para esses temas. Né? A gente tem mundo afora empresas mais do que centenárias, né? Bicentenárias, tricentenárias, algumas com 500 anos. Como é que tu avalia de como nós estamos inseridos dentro desse mundo diante de casos tão, parece exitosos, né, em outros países, que têm culturas de gestão diferentes de maneira geral realmente, né? Como é que o Brasil se posiciona no meio de tudo isso? Estamos evoluindo consideravelmente nesse sentido? Eu acredito que sim.
A ideia até da pandemia, de alguma forma, trouxe uma responsabilidade maior das organizações. O ESG, que é responsabilidade social, ambiental e de governança, vamos dizer assim, ficou provado que traz uma maior valorização da empresa para o seu ambiente, e isso me passa também uma ideia de que agora a organização ela não só tem uma visão de lucro, resultado, sim um compromisso cada vez maior com o entorno. E a experiência dos outros países também tem sido muito bem aproveitada. Então a gente observa cada vez mais esse intercâmbio de famílias, e isso que a gente incentiva no Nexo, para entender como é que deu certo lá com a família Votorantim, ou a família Gerdau, ou a família... Por que eles estão... Tramontina, por que eles chegaram a mais de 100 anos, né? E isso, de alguma forma, também incentiva que aqueles que estão iniciando uma jornada se preparem para chegar lá. Isso é só para empresa grande? Não, a gente entende e a gente defende no Nexo, de alguma forma, que independente do porte ou tamanho, as boas práticas de governança, de inovação e empreendedorismo são recomendadas fortemente, que elas vão ser, como eu disse antes, estruturas aliadas para uma tomada de decisão mais assertiva, e pode ser com um irmão, um pai, uma irmã já organizado em pequenos fóruns e chamar ajuda externa, também isso é muito positivo. Então, eu acho que independente do porte ou tamanho, é importante planejar a organização médio e longo prazo, que é um outro tema também pouco afeito ao dia das organizações. Verdade. Normalmente nossa memória já é curta, né? E a gente ainda faz questão de não exercitar a longo prazo. Também uma prática de gestão que tem mudado com o planejamento estratégico de algumas empresas para mais de 5 anos. Né? Sim. São 35 episódios nesse momento do podcast. Isso. Que vocês receberam as maiores autoridades em gestão de empresas privadas no nosso país, né? E algumas autoridades de gestão pública também, né? Que passaram por cargos destacados no nosso país. Né? Sim, eu até agradeço aqui em nome da diretoria a oportunidade de divulgar o NexoCast, que é o nosso podcast para famílias empresárias. É um bate-papo muito descontraído com grandes lideranças aí nacionais. São membros de famílias empresárias como Luiza Trajano, Jorge Gerdau, Nelson Sirotsky, e especialistas em diversos temas da gestão e conselheiros. Então nós tivemos Vicky Bloch, a própria Gabriela Baumgart também, que é de empresa familiar, Daniel Randon esteve conosco, e conselheiros como Pedro Parente, Antônio Candir. Recentemente tivemos também o Eduardo Sirotsky-Melzer. Enfim, são nomes que sempre agregam muito conteúdo, porque eles tiveram uma vivência prática daquilo que a gente entende ser o adequado para as organizações, principalmente controle familiar, e podem também contar alguns insights que eu acho que é interessante de empreendedorismo e algumas jogadas aí de gestão de negócios que trazem um pouco também desmistificação ao tema e servem de inspiração para todos, porque a gente lida ainda com empreendedorismo, inovação como algo fora daqui, mas a gente tem excelentes cases aqui nacionais que a gente aprende muito e quer que mais pessoas ouçam, aprendam, se inspirem. Então isso também é um pouco do NexoCast. É uma aula cada conversa, que a gente aprende muito, se diverte, e de alguma forma a gente quer que mais famílias empresárias acessem o conteúdo. Eu já avaliei várias vezes, já falei para a Cris em outro momento, né, para a Cristina Pacheco, estava conversando antes com o Miguel também, vários episódios que eu pude acompanhar, são maravilhosos. Qualquer gestor, na verdade, né? Se você tem uma empresa familiar, já, bom, é sob medida para ti, evidentemente, um grupo familiar, enfim, né? Agora, qualquer empresário, por si só, já poderia acompanhar, porque sempre é uma aula. Sempre tem muita coisa muito importante para a gente poder aprender e continuar evoluindo nossa caminhada. Miguel, adorei conversar contigo. Parabéns pelo trabalho do Nexo, governança corporativa. Obrigado pelo mimo aqui também. E vamos deixar os endereços de vocês, né? Porque eu acho que vocês continuam compartilhando generosamente, em vários lugares, de várias formas, o conteúdo que vocês geram, né?
Bacana, para nós é uma satisfação. Compartilho então aqui os contatos. O nosso site é www.nexogc.com.br. O e-mail é contato@nexogc.com.br. Temos as nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook. E a gente está sempre disponível a conversar, a trocar ideias. Temos o nosso NexoCast nas plataformas de podcast, no próprio site do Nexo. A gente fica muito feliz com a oportunidade de divulgar o nosso trabalho voluntário, de grande aprendizado para nós todos, mas a gente quer estimular que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo e compartilhem conosco também suas experiências. Para nós é sempre um aprendizado. Muito bem, agradecendo a tua presença e agradecendo sobretudo o carinho da nossa audiência, eu quero deixar um convite para que sigam agora. A gente vai ver agora um vídeo de apresentação do Nexo. Continue com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão. Tem um critério apenas para a gente dizer se a empresa é boa ou não para se trabalhar. É um só, para o jovem que ingressa na empresa. Ele tem que olhar lá para o topo, o presidente da empresa, e se perguntar, ele começou que nem eu? Eu acho muito relevante, porque eu acho que essa questão dos valores, tá, é o elemento central que garante ou não a continuidade de uma empresa familiar.